Olá, gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu quero trazer um assunto aqui, que é numa palavra, num texto bem conhecido da Bíblia, João capítulo 6, versículo 24. Diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então nós vemos aqui uma multidão que pega um barco. Jesus tinha estado naquele lugar no dia anterior e tinha mandado seus discípulos pegar um barco e ir para outro lado. Jesus foi orar. Aí depois Jesus vai de encontro aos discípulos, andando pelas águas. Já conhecemos esse relato. E no outro dia, aquela multidão que teve com Jesus anteriormente, eles pegam os outros barcos e vão em busca de Jesus. Em busca de Jesus. Esse texto bíblico aqui, ele nos mostra uma forma errada de buscar Jesus. Ou propósito errado. Versículo 25 diz assim: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: mestre, ou rabi, quando chegastes aqui? Então eles pegam o barco, cruzam, vão em busca de Jesus, encontram Jesus, e quando eles encontram Jesus do outro lado, ele diz: mestre, quando chegastes aqui? E qual a resposta de Jesus? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então nós vemos aqui um povo buscando Jesus, mas esse povo estava buscando Jesus com a motivação errada. E quando ele chega, diz: mestre, quando chegasse aqui, sabe aquela história quando a pessoa está atrás do outro, está interessada em algo, ele chega ali desconversando, não sabe o que dizer? Só que na hora Jesus conhece os corações. A Bíblia diz que Jesus sabe o que tem dentro do homem, ele conhece o coração do homem. Aí Jesus disse: olha, na verdade, vocês me buscais, vos digo que vocês me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus aconselha ele: trabalhai pela comida que não perece. Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é a comida que permanece para a vida eterna? A palavra dele, o ensinamento dele. Ele está dizendo: se alimenta do que eu tenho para ensinar para vocês, me busque com a motivação certa para aprender de mim. O convite dele sempre foi, vinde a mim, vós descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz: aprendei de mim. Então ele está dizendo: aprende de mim, se alimenta do meu ensinamento, se alimenta do que eu tenho que dar para vocês, daquilo que eu trouxe dos céus, a palavra que veio do Pai. Vocês estão atrás do pão, vocês estão buscando, porque ontem Jesus tinha multiplicado os pães no dia anterior. Vocês estão me buscando porque eu multipliquei pães, com 5 pães eu alimentei mais de 5.000 pessoas. Agora vocês aqui estão me buscando por isso, estão buscando pelos bens materiais, pela necessidade física, material. E quantas pessoas estão buscando Jesus com motivações erradas? A motivação é porque precisa de um emprego, a motivação é porque precisa de uma bênção na área financeira, a motivação é porque precisa de uma cura. E isso é uma motivação errada, porque mas nós não devemos, Deus não tem para nós. Não precisa, nós nunca vamos precisar. Nós nunca vamos precisar buscar Deus por essas coisas. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos aprender dele. Jesus está dizendo: o pão que não perece. Qual é o pão que perece, mas que leva para a vida eterna? A palavra. Se você buscar a palavra, você entender a palavra, você não vai ficar correndo atrás de Jesus para pedir algo
porque você vai viver a palavra e você vai crer no suprimento dele e ele mesmo vai te dar. Ele vai te dar, porque o que foi que ele nos ensinou em Mateus capítulo 6. Todo mundo já conhece isso aqui, ou pelo menos aqueles que já têm o costume de ler a Bíblia, que Jesus diz assim, capítulo 6, 33, ele diz assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, quer dizer, tudo que o homem busca, tudo que o homem quer, tudo que o inquieta, serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, se nós buscarmos Jesus com a motivação certa, quer buscar a palavra dele, quer buscar o ensinamento dele, buscar aprender dele, ter comunhão com ele, ter uma vida íntima com ele, ele vai nos dar todas as coisas, ele vai acrescentar. Não vamos ficar. Mas quantas pessoas que até a sua ida na igreja é uma motivação errada. A motivação é errada, ela vai à igreja motivada por uma bênção que ela quer, motivada para que Jesus lhe dê algo que ela precisa, motivada por uma porta de emprego, motivada para comprar um carro novo, para comprar a casa própria, motivado porque está numa necessidade. Tem pessoas até que só vai na igreja, aquelas pessoas que precisam de ajuda. Eu já atendi pessoas assim, que ela vem na igreja pedir uma cesta básica, ela escolhe até a hora que não tem culto, porque ela só quer aquilo. A motivação dela de chegar até Deus é só aquilo, só o bem material. E Jesus está dizendo: olha, não, vocês estão buscando errado, vocês estão trabalhando, estão me buscando. Aquele povo estava buscando Jesus, estão trabalhando pela comida que perece. Não faça isso não. Trabalhem, me busque, mas me busque com a motivação certa, pelaquela que não perece. Aquilo que ele falou também quando ele foi tentado, quando Jesus foi tentado, ele diz assim, que o diabo mandou ele transformar. O diabo chega para Jesus e fala assim: olha, transforma essas pedras em pães, porque tu estás com fome. E a resposta de Jesus, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo isso, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nem só de pão, o homem vive de pão. O pão representa aqui o alimento, a necessidade básica, alimentação, vestuário, tudo isso nós precisamos. Mas ele disse: mas não é só disso que vive, mas vive de toda palavra que sai da boca. Então busca a palavra, busca o entendimento, busca Deus na sua vida, busca comunhão com Deus, busca intimidade com Deus, busca o ensinamento dele, aprenda com ele, porque as demais coisas você vai aprender com ele, vai andar com ele, e as demais coisas ele vai acrescentar. Então o que mais precisamos é do pão que não perece, mas que nos leva para a vida eterna, que é a palavra. Se nós tivermos a palavra, crendo na palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, as demais coisas nós não vamos nem pedir, Deus vai acrescentar. Se você entender, lá onde nós começamos, em João 6, voltamos lá, João capítulo 6, se você ver, antes dessa busca deles aqui, o dia anterior, Jesus tinha alimentado aqueles homens. Ele fez a multiplicação dos pães. O início do capítulo 6 diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Então veja bem, essa mesma multidão está procurando Jesus hoje pelo pão, pela multiplicação dos pães, para que Jesus supra a sua necessidade,
quando eles foram buscar Jesus, sem essa motivação, eles foram buscar Jesus porque queria chegar perto dele, queria aprender dele, vendo o que ele fazia. Jesus se preocupou em saciar a fome deles e saciou. Então, é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer saciar nossas necessidades, quer suprir nossas necessidades, quer saciar nossa fome daquilo que nós precisamos. Mas às vezes a gente estamos inquietos, buscando Ele, motivado pelaquilo que precisamos. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, não andeis inquietos pelo comer, nem pelo vestir, porque o Pai sabe que Ele precisa dessas coisas. Está lá em Mateus, onde nós lemos. Nós estávamos em Mateus. Foi mesmo? 6, é Mateus 6. Eu li o versículo 33, mas o 31, ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios são as nações, as pessoas sem Deus, que não conhecem Deus. Aí ele fala: pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí em seguida ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque a palavra, busque comunhão com Deus, busque intimidade com Deus e vá tocando a vida, trabalhando, lutando, e Deus sabe o que você precisa. Ele vai abrindo as portas, Ele vai abençoando. Ele é um Deus supridor, Ele é um Deus que não deixa que aqueles que o busquem tenham necessidade de nada. E Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Só que Ele quer que nós buscamos Ele pelo que Ele tem para nos ensinar, pela Sua palavra, pelo que Ele tem para nos dar, mas não pelo que Ele tem que nos ensinar na Sua palavra, para nos levar para a eternidade. E nisso Ele vai cuidar de tudo que nós precisamos, vai nos dar tudo que nós precisamos. Mas quando nós estamos ignorando a palavra dEle, a maioria das pessoas estão nem um pouco interessadas, estou falando das pessoas na igreja, estão nem um pouco interessadas em aprender nada de Deus. Elas estão interessadas sim que Deus abençoe aquela área, que Deus abençoe aquela outra área, que Deus toque na família, que Deus abençoe na vida financeira. Quer dizer, só coisas materiais, menos a comunhão com Deus. A sua busca em Deus só se refere àquilo. É igual esse povo. Foram até Jesus apenas, não, Ele multiplicou os pães ontem, nos alimentou, então hoje Ele vai fazer, não, vamos atrás dele. Agora, se a gente chegar e faz um milagre e a gente somos abençoados. Aí Jesus disse: não façam isso. Não trabalhe pela comida trabalhe pela comida que não perece. Vocês estão aqui pelo pão que vocês comeram. Trabalhe pelaquela que leva a vocês à vida eterna. A palavra vai nos levar à vida eterna. Vai nos conduzir, vai nos fazer nos conduzirmos de tal forma que vamos nos aproximar cada dia mais de Deus. Vai nos levar a ter uma vida com Deus. E as coisas que nós precisamos, as coisas materiais, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar tudo o que Ele quer. Ele quer acrescentar, Ele quer abençoar. Mas a motivação tem que ser certa. E a motivação: eu quero aprender com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero chegar mais perto de Deus, porque em Deus eu vou ser ajudado, em Deus eu vou ser abençoado, em Deus eu vou alcançar a vida eterna. E é isso. Fica essa dica, fica essa palavra: buscar Deus, buscar Jesus pela motivação certa. E você será grandemente abençoado, todas as suas necessidades serão supridas, porque é do desejo dele te abençoar e suprir suas necessidades. Mas você precisa estar na motivação certa. A motivação é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A motivação certa é buscar a palavra, buscar o entendimento da palavra, buscar o conhecimento, para que nunca venha a ser destruído, mas sim para que venha andar em fidelidade com Deus, em comunhão com Deus, e Deus esteja cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos seus bens e de tudo que se refere à sua vida. Deus abençoe, fica na graça.